Queridos, aqui é o Johan do canal Azeite e Vinho e hoje nós voltamos com os nossos vídeos do Pare, Ouça e Reflita. E nós continuamos com o nosso tema sobre medo e suas consequências. Vamos lembrar um pouquinho daquilo que a gente já conversou nas últimas semanas. Nós falamos sobre como o medo ele pode nos levar a fazer as coisas certas, porém, por estarmos com medo, as nossas motivações são erradas. Nós vimos que Jó fazia as coisas certas, mas ele tinha medo de que as coisas ruins acontecessem sobre ele, sobre seus filhos. E nós vimos que o medo de Jó não impediu com que as coisas acontecessem na vida dele. Apesar dele fazer as coisas que eram corretas, as motivações dele sempre foram erradas. Ele era movido a fazer as coisas certas por medo. Nós falamos um pouquinho sobre Jonas e nós vimos também como o medo nos tira da presença do Senhor e nos faz ir para longe de Deus e nos tira do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós vimos como o medo ele pode nos tirar do nosso caminho, do nosso propósito, porque a rota de fuga ela parece sempre ser mais fácil. Então é melhor correr do que ficar e permanecer no propósito. Por quê? Porque o medo nos leva a fazer isso. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como o medo nos paralisa. Como o medo nos faz ficar como estátuas, paralisados. Quem aqui já não passou por uma situação de tanto medo que não sabia se corria, não sabia se chorava, não sabia se gritava, não sabia se pedir ajuda, ou seja, desesperados por conta do medo. O medo nos deixa paralisados. O medo não nos faz avançar. O medo não nos faz prosseguir pelo caminho que nós temos que prosseguir. Por quê? Porque o medo nos paralisa muitas vezes. E aí não sabemos se vamos para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás. Ficamos paralisados por conta do medo. E nós vamos falar sobre um povo que era conhecido como o povo de Deus, o povo de Israel. Porém, dentro da situação que esse povo passou, eles esqueceram que eles tinham um Deus que cuidava deles, um Deus que fazia tudo por eles. E eles ficaram paralisados diante de uma situação que causava medo. Nós vamos falar sobre a situação do povo de Israel contra Golias. Acompanhe comigo a leitura no capítulo 17 de 1 Samuel, que diz assim: E os filisteus ajuntaram os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Jacó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sacó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Versículo 4. Então saiu do arraial os filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo, me ferir, seremos vossos servos, porém, se eu vencer e o ferir, então serei vossos servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram e temeram muito. Até aqui, queridos. Aqui nós começamos a entender um pouquinho dessa questão de como o medo nos paralisa. Veja que no último verso que eu li, diz assim: Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Primeira questão, e ouvindo Saul. Quem era Saul? Saul era o líder do povo. Ou seja, o primeiro a sentir medo, o primeiro a não saber o que fazer era quem? O rei de Israel, o líder do povo. Queridos, quando nós olhamos e nós vemos que o primeiro a sentir medo foi o líder,
consequência era que todos os outros também sentissem medo. Se Saul, que era o rei, não via nele a capacidade de enfrentar aquele desafio, quanto mais aqueles que o serviam. E nós vimos que o filisteu diz uma coisa: e vocês, servos de Saul. Ou seja, naquele momento o povo ele entendeu apenas que era apenas um servo de Saul mesmo. O povo de Israel era conhecido como o povo de quem? O povo de Deus. Só que diante de uma dificuldade, aquele povo se tornou apenas o povo de Saul. Ou seja, esqueceram que existia alguém que poderia lutar por eles. Ou seja, no momento de desespero, eles esqueceram de tudo que Deus já havia feito ao povo de Israel anteriormente, continuava fazendo e continuou depois. Eles apenas se viram como servos de Saul, como o filisteu, como Golias disse. Eles em nenhum momento se viram como o povo de Deus. Eles em nenhum momento se viram como os servos de Deus. Eles a todo momento se viram apenas como o povo de Saul e como o servo de Saul. E como Saul era medroso, o povo também foi medroso. E nós vimos que Golias fez isso por 40 dias e 40 noites. Ou seja, durante 40 dias e 40 noites aquele povo ficou paralisado. Eles não avançaram, eles não foram para a esquerda, eles não foram para a direita e eles nem retrocederam. Ou seja, eles ficaram com medo e ficaram paralisados. Por quê? Porque o medo nos paralisa. Em nenhum momento nós vimos uma ação do líder Saul de se movimentar, de enfrentar ou de pedir a alguém que enfrentasse aquele homem. Em nenhum momento. Em nenhum momento. Nós vimos apenas um rei com medo. E nós vimos um povo com medo. Por quê? Porque ficaram com medo do gigante. Como nós falamos no último vídeo, sobre olhar apenas as circunstâncias externas, ou seja, o povo de Israel olhou apenas para o tamanho de Golias, para o tamanho da lança de Golias, para o tamanho do escudo de Golias, para o tamanho da armadura de Golias. Tudo era muito grande, tudo era muito maior do que eles podiam enfrentar. E sim, realmente, eles apenas se viram como os servos de Saul, como os servos de um homem que também tinha medo de Golias. Em nenhum momento eles lembraram que eles eram servos de Deus, que eles eram homens de Deus e que eles podiam, qualquer um deles, se cresce, enfrentar Saul. E nós veremos no próximo vídeo como um teve coragem. Um lembrou que era homem de Deus e enfrentou. Mas hoje eu quero deixar essa palavra para que você entenda que o medo ele te paralisa e ele te faz esquecer quem você é. O povo de Israel esqueceu totalmente que era o povo de Deus. Apenas se viu como o povo de Saul, como os servos de Saul, como o filisteu citou. Vocês não são servos de Saul? Eles poderiam servir a um rei, mas antes de tudo eles eram o povo de Deus. Eles sempre foram o povo de Deus, mas eles se esqueceram. Ou seja, querido, quando nós esquecemos de quem nós somos, quando nós esquecemos a quem nós pertencemos, nós nos paralisamos por causa dos medos. Nós apenas nos vemos como servos de Saul, como servos de um rei que teve medo e de um rei que também se paralisou diante das circunstâncias. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa refletir nessa palavra e que o medo não possa jamais paralisar você. Amém?